Saudações culturais, eu sou Thiago Artaete e esse é o seu novo podcast para pensar, refletir e agir na prática sobre direitos humanos. E hoje eu estou aqui com convidados e convidadas muitíssimo especiais, que é do elenco, uma parte do elenco do espetáculo teatral Marias do Mundo, da Trupe Ortaética de Teatro Comunitário, um coletivo guarulhense que está no seu 20º ano de atuação e vem aí sempre trazendo peças engajadas, fazendo refletir pelo mote dos direitos humanos e usando a arte como protesto. E hoje eu recebo aqui essas pessoas tão incríveis que eu tenho a honra de trabalhar artisticamente. Nós estamos lá, Fábio, Rebeca, Maria Cecília, Stephanie, todos os sábados. Nossos sábados são culturais, são agitados. E hoje a gente veio aqui fazer um debate sobre o tema, o carro-chefe da peça, que é para falar sobre a violência contra a mulher e todo o entorno, Porque quando a gente fala de violência contra a mulher é muito plural, não é? A gente vai falar de violência física, sexual, patrimonial, diversas tipificações que a Lei Maria da Penha, que está prestes a completar 17 anos da sua promulgação, veio tipificar. Então, primeiro, Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Thiago. Boa tarde para todo mundo, boa tarde a todos que estão ouvindo a gente. Primeiro, agradecer o convite, e falar sobre a violência contra a mulher. É algo muito importante hoje, se faz muito importante hoje. A gente procurou falar de que maneira, como a gente quer transmitir a nossa mensagem? Através de uma peça teatral. Poxa, o que eu acho legal dessa peça é que ela não é uma peça de ficção. Ela não é uma história que o Thiago tirou da cabeça e a gente colocou lá. Ela é uma história baseada em fatos reais, baseados em acontecimentos. De muitas histórias reais, É uma costura, digamos assim. Exato. Então, ela é uma peça que você entra e você sai impactado. Eu acho que a palavra é essa. Você entra ali inerte e você sai impactado. Porque é impossível você assisti-la sem ela te impactar. E ela impacta justamente por isso. Porque quando você olha aquela cena acontecendo, tudo que acontece ali das 20 e tantas cenas que nós temos, quando você olha uma daquelas cenas, você fala, nossa, alguém passou por isso. E cada cena pega de um jeito. Exato. E também o bom é que não tem literalmente um protagonista. O protagonista é a Maria. Sim. Mas quem é a Maria? Tá no ar, você que pega. Exatamente. E para vocês, como for, para a mais jovem, uma das mais jovens do elenco é a Maria Cecília, Você tá com quantos anos, Maria Cecília? 10. Olha, o Arthur tem 8. Então vocês têm ali, o nosso núcleo infantil. E como que é tão nova e falar de um tema tão delicado, profundo, como é pra você? Eu acho meio, sei lá, às vezes eu fico pensando assim, nossa, porque, às vezes eu posso estar no palco apresentando alguma coisa, e aí não é uma peça assim que a pessoa vai ver, vai sair, vai entrar e vai sair no palco do teatro, assim, igual ela chegou. Ela vai do caminho do teatro até em casa, pensando na peça. Vai reverberar por dias. Ela vai ficar pensando, nossa, mas... Ela não vai ficar pensando sobre a peça, sabe? Ela vai... fazer pensar. E aí eu acho legal e... Isso. Pra você, Stephanie, pra você, como que é? Você é uma jovem, Uma jovem adolescente aí que... Como que é pra você, principalmente na escola, no seu ambiente com os amigos, falar sobre temas assim tão delicados, mas que a gente vê na novela, mesmo na ficção, A gente vê no noticiário todos os dias. A gente estava falando agora há pouco, gente, antes mesmo da gente entrar no ar, de reportagens que diuturnamente tratam sobre esse assunto e nos chocam pela brutalidade, Então, como que é pra você falar de um tema desse? Então, é um pouco delicado, porque eu sendo mulher, ainda assim que muito jovem, eu já passei por umas coisas assim. Então, é delicado, tem algumas cenas assim que dá vontade de chorar até. A gente já fez repetidamente várias vezes, então vai acostumando, Mas pro público que vê aquelas cenas é muito impactante. Eu acho que a gente evoluiu bastante também, eu tô com você desde o ano passado, e a peça, assim, tá muito mais, não sei a palavra. Incorporada? Sim. Robusta, talvez. Nossa, tem umas cenas que é muito pesada e eu não sei se eu conseguiria atuar naquelas cenas. As minhas eu acho que são mais leves, mais fácil pra mim. Mas é um ciclo, A gente acaba aprendendo muito.
para você, Rebeca, também bem jovem, né? Mas você é uma universitária. E como que é no seu ambiente de estudo, no seu ambiente de trabalho, tratar desses temas? É uma coisa que você olha, e por eu estar na área da tecnologia, claro que muitas mulheres têm entrado ultimamente, mas eu ainda escuto de muitos professores, tipo, nossa, essa sala não tem tantas meninas, nossa, essa é a sala com mais meninas e tudo mais. É um assunto que às vezes você senta para conversar com os outros e eles param e falam, nossa, eu não sabia que você via isso assim, nossa, eu não sabia que era assim. Tanto que algumas coisas que tipo, eu vi durante as pesquisas da peça, que eu acabei comentando com alguns amigos meus, eles ficavam tipo, nossa, sério que isso acontece? Sério que isso é assim? Quando acho que eu falei da delegacia da mulher, o horário de funcionamento, eles ficaram, mas como assim? Não pode! Isso é uma coisa que tem que estar lá 24 horas, 7 dias a semana, não é assim. Pegando um gancho no que a Rebeca está dizendo, né? A Delegacia de Defesa da Mulher, ela existe em várias cidades do estado de São Paulo, é uma política do governo do estado e que aqui em Guarulhos a DDM fecha às 19 horas e não abre aos sábados e domingos, o que a gente acha que precisa ser revisto urgentemente, né? Então, obviamente que os grandes, a maioria dos casos de violência acontecem aos finais de semana, quando o homem às vezes enche a cara, chega em casa injustificadamente, porque não existe justificativa para agressão, obviamente, e ele vai agredir sua esposa, às vezes agride os filhos. Obviamente, nós temos as delegacias que são 24 horas, mas a DDM ainda não é. Então, acho que a gente ainda precisa evoluir bastante em políticas públicas nesse sentido, embora a cidade, né, no âmbito municipal, tenha tido alguns avanços bem significativos nos últimos anos, por exemplo, a Casa Abrigo Reflorescer. E aí você que está nos assistindo, que gosta desse tema, né, ou um pesquisador, ou de repente um estudante de história, estudante de pedagogia, que vai lidar com as crianças, porque quem sofre também com a violência doméstica são os filhos dessas mulheres, né? Porque a violência doméstica ela se espalha, ela causa um trauma ali absurdo, não só na mulher que é agredida, mas imagina para uma criança vivenciar um lar, um ambiente familiar caótico. Óbvio que isso vai desaguar na sala de aula. Por isso que todos nós educadores, eu digo isso com propriedade, por 18 anos de sala de aula, a gente tem que ter esse pacto social contra a violência. E aí, voltando aqui no nosso debate, Fábio, para você, como que você trata desses temas que a gente aborda no espetáculo? Olha, aproveitando um gancho ali do que a Stephanie falou, é impactante. Como eu falei, a palavra que resume é impacto. É impactante. Você vê aquela cena, você vê aquilo acontecendo, é impactante. E assim como a Stephanie falou, que a gente vai repetindo, até uma hora que se torna natural pra gente interpretar aquela cena, eu vejo que a agressão acontece mesmo, sabe? A primeira vez que acontece é impactante para quem sofreu e às vezes até é impactante para quem causou. Só que o agressor, ele não para. A agressão, ela não para de acontecer. Ela vai acontecendo até um ponto que ela se torna banal. Ela já não impacta mais quem a está causando. Por isso que os direitos humanos chamam de ciclo de violência, né? A mulher tem que romper o ciclo. Porque muitas vezes, como a gente também retrata no espetáculo, muitas vezes o homem pede desculpa, compra uma caixa de chocolate, leva um buquê de flores e fala, não, só fiz isso porque eu te amo demais, é excesso de amor. Isso não tem cabimento, mas muitas vezes acaba iludindo essa mulher, que acredita e fala, então realmente é porque ele me ama muito. Teve um caso de um livro que eu escrevi em 2021, nós entrevistamos 8 mulheres guarulhenses que romperam o ciclo da violência, ou seja, elas denunciaram e esses agressores foram para a cadeia. E aí, num dos casos, a mulher falava assim, olha, toda vez que ele vinha dizer que não era bem aquilo, então, eu achava assim, isso a mulher me dizendo, eu achava porque ele era nordestino, era o jeito mesmo bruto dele, ele foi criado assim. E aí a gente, como o Fábio estava falando, começa a perpetuar a violência, porque esse ciclo começa a se naturalizar. Aí a mulher pode acabar querendo justificar uma agressão. Porque é homem tem que ser bruto? Claro que não, o homem tem que ser decente, tem que ser respeitoso, né? Mas aí é esse estigma de que homem é símbolo de força, é símbolo de mais força de pensamento, então, que não seja força física, bruta, para agredir alguém.
E o que o Fábio está falando é muito importante. Fábio, pode concluir. E aí a gente tira o que eu vejo, principalmente isso, né? Então, hoje, eu não quero falar qual a mensagem que a peça vai fica trazer. à vontade, porque aí vai aguçar mais as pessoas. Exatamente. Eu não quero falar porque eu quero que vocês que vão lá nos prestigiar, tirem as suas mensagens, né? Porque a peça ela vai significar uma coisa para cada um, né? Eu não posso dizer que a peça significa isso, porque ela vai ter um significado para cada um. Como toda obra de arte, exato, né? Cada um lê a partir do seu repertório. Exato. Então, o que eu tiro, a mensagem principal ali, o nosso cerne é que a gente quer mostrar que isso não, a gente não tem que cair nesse ciclo. A peça, ela gira em torno de te mostrar que você tem meios, que você tem recursos para sair disso. E que a omissão também é violência. Exato. Se eu sei que minha tia está sofrendo violência, e aí eu caio naquela falha que se dizia antigamente, de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, eu também faço parte desse ciclo de violência. Sim. Porque em briga de marido e mulher a gente pune o agressor, né? E salva a vítima. Sim. Eu sempre digo. Mete colher, garfo, faca, o que Exatamente, tiver para o que meter. tiver. Mas eu acho que essa peça ela é importante por causa disso. Porque você sai de lá, sabe? Você entra com o farol apagado e sai com o farol ali, sai com a mente clareada. Ela é importante chegar aos 4 cantos de Guarulhos, de São Paulo, do Brasil, por causa disso, da mensagem principal. Eu não digo que é só isso que você vai consumir lá. Tem muito mais. Muito mais. Então a mensagem principal é que a gente quer te mostrar que você tem recursos, você tem meios. A peça toda vai te mostrar que você tem meios. As cenas são impactantes, mas todas vão te mostrar que tem meios, que tem saída. E outra coisa, a gente tenta desmistificar aquela velha máxima, que é uma tolice de achar que direitos humanos é para defender bandido. Sim. A gente mostra a questão do etarismo, então a violência contra o idoso. Sim. A gente mostra a questão da xenofobia, que é a discriminação com homofobia. Enfim, com povos originários, pessoas que vieram de outras regiões que não a nossa, de outras culturas, de outros países. A gente coloca o dedo na ferida da homofobia, que infelizmente o Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBTs. Né? A gente fala de muitos assuntos, inclusive do racismo. Racismo, né? Também. E a gente utiliza muito essa questão do que a gente discutiu no processo de criação, a gente leva para o palco e chama o espectador para fazer parte. Né? O espectador é todo momento convidado a contribuir com o seu pensamento, com as suas falas, com seus olhares no nosso espetáculo. Sim. E Rebeca, fala um pouquinho de como começa esse espetáculo, porque a Rebeca ela tem esse personagem muito aguçado logo de cara, né? Ela sofre uma violência muito grande e tudo cai nas costas da Rebeca, da personagem da Rebeca nesse momento. Bom, o meu ver disso é que quando que você deixa em aberto pra gente decidir quem que a gente vai fazer. Quando eu levantei o braço, eu falei, não, eu vou pegar isso com força. E eu até, depois que eu li o texto, eu falei, meu Deus, eu vou começar a ficar noiada, porque a minha cunhada tá grávida. Olha. Aí você, trouxe o texto bem no timing. Aí eu começo a ler as coisas, aí eu fico, ai meu Deus, se acontecer isso com a Carol, pelo amor de Deus, que isso não aconteça. E aí eu começo a pensar mais sobre isso. E ela é enfermeira. E ela acaba falando desses casos. Então, meio que eu vou pegando as coisas dali e vou juntando as informações e tento trazer. Mas o peso que, trouxe pra mim, eu fiquei caraca, meu. Qual que é o que será que passa na cabeça dela? Dessa Maria. A Rebeca está trazendo essa questão porque logo de cara, na segunda cena, a gente já trata sobre violência obstétrica, né? Que é um assunto que até poucos anos atrás não era discutido, mas que vem vindo cada vez mais numa crescente, sendo discutido nos meios de comunicação e tem mesmo que ser discutido do mesmo modo que a educação em direitos humanos é muito importante. Acho que toda escola do nosso país deveria ter, dentre todas as disciplinas, educação em direitos humanos, que é para as pessoas. Imagina, se os estudantes, as crianças, os adolescentes, e começa a falar desde crianças sim, de todas as pautas dos direitos humanos,
porque você vai formar uma criança, um jovem, um futuro adulto, um cidadão muito mais consciente do seu papel no mundo, muito mais respeitoso, muito mais consciente das diferenças, né, da pluralidade que nós temos na sociedade. E vamos voltar aqui para as duas moças. E como tem sido em casa? Vocês têm falado em casa? Conta para a mãe, conta para a tia, conta para os amigos da escola. Sim. Não contar a cena em detalhes, mas dizer como está sendo a vivência. É muito legal, assim, porque a minha mãe e meu pai, eles perguntam também, sabe? Tipo, então não é só a gente chegar lá e sair contando, assim, contando. Não, eles perguntam também, eles se interessam pelo assunto. Tipo, a gente conversa muito sobre isso. É porque na minha casa, assim, a gente gosta de sentar junto na mesa e ninguém sai da mesa quando, tipo, a gente vai conversando. É um momento todo mundo de, junto. Todo mundo de sentado comunhão, na mesa, né? junto. A comunhão é isso em família. Sim. Aí não pode celular e a gente tem que conversar. Exato, tá vendo, Otávio? Assim que é bom. Eu também exijo isso. Na mesa não, pode tirar o celular. Não, mas eu só tô vendo uma coisa. Nenhuma coisa. Agora não vai ver essa coisa daqui a pouco. Sim. Aí a gente conversa muito sobre a peça em casa também. Às vezes a minha mãe. A gente conta sobre as nossas cenas, né? Aí minha mãe ficou, eu vou chorar. Sei lá. E eles estão ansiosos para assistir, os pais, os amigos, enfim. Lembrando assim do que a Rebeca falou, a minha madrasta estava grávida também, eu tive essa mesma noia dela de ficar com medo de acontecer isso. Eu gosto muito da minha madrasta, estava muito ansiosa para minha irmã nascer e tal. Deu tudo certo, graças a Deus, mas eu fiquei com essa mesma preocupação de acontecer alguma coisa com ela, assim. Também tem aquela cena dos palpites, eu tinha certeza que ela ia passar por isso, e ela tá passando agora, que minha irmã nasceu, tá com 4 meses agora. Que legal. Os palpites sempre vão ter. Sempre vão ter, não tem jeito. Gente, só para contextualizar para quem está assistindo, por que elas estão dizendo dos palpites? A gente tem uma cena que é bem debochada, que quando a mulher acaba de parir, acaba de ter seu bebê, forma uma fila de pessoas para dar palpite de como que ela tem que criar aquela criança. Então um fala, tem que colocar mais blusa, outro, não, muita blusa, tira a blusa dessa criança. Então é muito palpite, né, gente? E é nada mais do que a realidade, e a gente sabe que muitos palpites são pro bem, evidentemente, né, são de pessoas que amam essa mulher, mas tem palpites que são, né, equivocados, inconvenientes, a gente sabe também, né, porque filho não vem com manual de instrução, não tem jeito, a mãe vai aprender fazendo, né, como tudo na vida, ninguém aprende a andar de bicicleta se não ter uma bicicleta e sair pedalando. Então, ser mãe e ser pai também a gente vai se formando. Eu digo isso porque eu sou pai de 2 garotos, um de 15 e um de 8 anos, e obviamente a gente vai ouvindo algo que a gente julga que tem que ouvir, e também tem algumas coisas que a gente fala, não, isso não é, né, não é para agora, mas a mulher sofre muito mais isso do que o homem, né? Eu não sinto na pele o que é ser mulher. Vocês podem falar com mais propriedade, mesmo que ainda não são mães, mas podem falar do machismo. A gente aborda, por exemplo, uma cena de violência dentro de um transporte público. Algumas de vocês já viram algum olhar estranho dentro do transporte público? Se sentiram incomodadas? Já. Não é legal. Você fica com um pouco de medo. Você fala, se eu for descer e ele descer junto. Pois é. Aí você fala assim, não, vou lá mais pro fundo do ônibus e tal. Aí você fica de olho. Aí você fala, não sei se eu falo pra alguém, eu não sei se é coisa da minha cabeça. Ou às vezes nem no ônibus, você tá na rua mesmo. Sim. Independente do horário, né? Fora os motoristas inconvenientes que saem na janela e fica gritando, fica mexendo com você, ou fica buzinando, e às vezes você só tá andando normal. E aí os outros falam, mas também a roupa que você tá usando sempre vai voltar pra roupa que você tá usando. Sempre culpabilizando. E você fica assim, mas eu tô normal. Sim. Às vezes você só tá com uma calça, uma camisa, do jeito que eu tô agora. Sim. E o cara vai lá e mexe. E aí, ou então, mexem com você, só que aí você tá desarrumada, aí você fala, não, mas você não é tudo isso pra eles estarem mexendo com você. Isso é coisa da sua cabeça. Desrespeito, né? Sempre assim. Então, em transporte público especificamente, não, porque eu não costumo andar em transporte público. Mas assim, na rua, até na escola, teve um caso aí de perseguição
Dentro da sua escola? Dentro da minha escola, comigo mesmo, com um menino lá que eu tinha começado a conversar, só que depois eu comecei a descobrir as coisas sobre ele. E aí eu não queria. Para. Olha aí, como Ela já falou de uma, eu já lembrei de outra. Que isso foi na minha faculdade, foi com uma amiga minha. O menino começou a perseguir a menina lá, frenético, e ela já tinha falado que ela não queria nada. Mas isso não está muito ligado também, Fábio, nós que somos homens, da maneira como esses garotos são criados? Porque a gente ouve sempre dizer assim, meu filho tem que ser o garanhão, né? Agora minha filha não, vou matriculá-la no convento. Então é uma discrepância tão absurda, né, de achar que o filho tem que ficar com todo mundo. Também. Você pensa, eu digo o Fábio porque o Fábio tem um menino, é criança obviamente, mas que daqui a alguns anos vai ser um adolescente. E aí, como você pensa? Olha, Thiago, eu não sei se fica evidente ainda pelo meu sotaque, já que eu estou perdendo um pouquinho dele, mas eu sou filho de nordestino. Ah, que legal. Eu também. Não perca não. É muito bonito. Então, o que acontece? O Nordeste, ele ainda tem muito enraizado o machismo estrutural, sabe? É uma coisa que não vai mudar amanhã, nem daqui a um mês, nem daqui a um ano. É de gerações em gerações. Exato. A gente tem que preparar as gerações para que esse conhecimento vá se passando. E por que eu digo isso? Porque com 13 anos, meu pai estava me cobrando namorada. Olha só, sendo que 13 anos a gente é criança ainda, a gente quer brincar, Sim. A gente quer jogar bola. Com 13... Não é todo garoto que com 13 anos vai querer namorar, às vezes não é o momento, né? É um adolescente. Pois é, com 13 anos ele ficava no meu pé e eu fui diagnosticado agora, depois de adulto, mas sempre tive TDAH e estou dentro do espectro autista. Então, meu mundo já era visto muito diferente de um neurotípico, né? De uma pessoa, entre aspas, normal. Então eu já vi um mundo muito diferente deles. E era uma época que também não se falava muito de saúde mental. Exato. Não se falava. Tem muitos pais ainda até hoje que não entendem isso. Exatamente. Eles ficam, mas ansiedade, isso, não sei o que, é só parar com isso, ou acha que é frescura, e aí a pessoa também fica tipo, mas como que eu vou parar? Não tem como eu parar. Então naquele momento eu não estava vivendo aquilo, sabe? E eu acho que uma criança de 13 anos não tem que estar vivendo isso. Ela não tem que ser essa a preocupação dela, mas era a preocupação dele. Então, o que é que eu vejo aí? O que é que eu vejo com essa geração? O que acontece, né? Muitos desses passaram por essa... Você tem que namorar, você tem que conseguir. A mulher quase como que para que você prove que você é homem. Exato. É colocando sempre em xeque a sua masculinidade. Né? E aí ele cresce com aquela cabeça, eu tenho que conseguir. Se eu quero, eu consigo. Tipo, não é mais a conquista dos dois quererem, entendeu? Ou de cada um ter o seu momento certo. Exato. Porque, de repente, o momento certo para aquele garoto ele vai namorar com 20 anos, o outro vai namorar com 15, o outro vai namorar com 18. Exato. Então eu vejo que muito desses machos que cresceram, né, que é assim como o pai fala, né, que está criando um macho. E reproduzem isso com seus filhos. Exato. Não é que estão criando um ser humano, não estou criando, eu estou criando um macho. Exatamente. Então esses machos, eles crescem com essa visão de que a mulher é um objeto de conquista, para ele conquistar, e eu não falo conquistar no ostentar perante a sociedade. Exato, eu não falo conquistar do romance, eu falo conquistar da obtenção mesmo, entendeu? A coisificação, a objetificação da mulher. Exato. De posse. De posse. É um objeto. Então esse cara, ele se acha acima. Então ele vê a mulher ali como um ser abaixo, inferior, e ele se acha acima dela, e ele se acha no direito do tipo, se eu achei a Stephanie bonita, eu tenho meu direito de verbalizar isso contra a vontade dela. Sim. Sabe? E de uma forma grosseira, desrespeitosa. Exato, e por incrível que pareça, eu acredito, tá? Isso daí eu tô falando dos machos, tá, gente? E quando eu falo isso ofensivamente, e de uma forma ignorante, ela não gosta, ela repudia. E aí eu coloco na minha cabeça que ela gostou, mas está se fazendo de difícil, porque foi isso que eu aprendi. Assim que os garotos aprendem, né? Sim. Hoje um pouco menos, por conta das meios de comunicação que tem cada vez falado mais sobre isso, mas ainda assim a gente tem uma sociedade extremamente machista.
Sim. E aí é que surge a perseguição, porque esse cara, ele não foi ensinado que a mulher ela tem um poder de negação, que ela pode negar, que ela pode simplesmente não querer. Exatamente. Ele foi ensinado que se ele quer, ele conquista. E para ele conquistar, ele tem que ir atrás. Tem que sobressair a vontade dele. Exato. E isso ele vai levar para o casamento também. Sim. Ele vai dizer que mulher minha não trabalha, que mulher minha vai para onde eu quiser, ele que determina. E aí? Que tem que estar acompanhado, porque na cabeça dele, muito o que é que passa? Na cabeça dele, se ele deixar a mulher sozinha, dando vacilo, vai vir outro que vai fisgar, que vai ser tão insistente ou mais quanto ele for. Quase animalesco, é quase a lei do mais forte espera entre o mundo animal, né? Exato. Mas somos animais racionais. Exato. Né? É o comportamento animal do territorialismo. Isso. Então eu quero proteger meu território, você passar dessa linha aqui, a gente sai na mão. Isso. Então é isso. E aí o que é que eu, falando agora do meu filho, o que é que eu tento passar para ele? Totalmente o contrário disso. Claro. Então, tipo, tudo que eu aprendi, é claro, não tudo, teve Nessas questões. teve os ensinamentos que eu tirei ainda da forma que eu fui criado, tem os ensinamentos que eu carrego para a vida hoje. Mas são preciosos também. Né? Mas Sim. nesse quesito, principalmente nesse quesito do machismo, hoje eu, a minha mulher, que também faz parte do espetáculo. Grupo, exato, a gente cuida. A coisa que a gente fala em casa, a forma que a gente fala, sabe? Porque o ensinamento ele não é só direto. Não, é muito mais do que a gente faz do que o que a gente fala. Sim. O ensinamento, a sua criança, o seu filho, ele vai aprender muito mais nos momentos que você não parou, ele fala, faz isso. Exatamente. Ele vai aprender muito mais observando o dia a dia, Sim. sabe? Eu gosto de dizer, pegando aqui, eu nunca ensinei pro meu filho que era controle remoto da televisão. Nunca ensinei, eu nunca parei para falar, Lucas, isso daqui eu Mas vou ele olhar, aprende mas pela vivência. em determinado momento ele aprendeu. Então imagina se em casa eu sou uma pessoa machista, se eu sou uma pessoa homofóbica, racista. Imagina o que ele não está aprendendo indiretamente, né? E aí isso, como eu volto a dizer, deságua na escola. Porque aí o papel do professor se engrandece, mas também se dificulta bastante. Sim. Por isso que cada vez mais a gente tem que ter esses debates dentro da sala de aula e fora dela. Né? Porque eu vivenciei por quase 2 décadas isso em sala de aula e eu nunca tolerei gestos machistas, racistas, homofóbicos, porque era o meu papel social e o meu papel profissional também, né? Como educador. Então, gente, o nosso tempo está quase se esgotando, então vamos só dar o último recadinho falando. Primeiro, você que está nos assistindo, assista o espetáculo Marias do Mundo, joga aí no Google, os ingressos podem ser adquiridos pelo Simpla, são ingressos gratuitos, porém a gente recomenda que você leve 1 quilo de alimento não perecível que nós vamos destinar para a Casa das Rosas, Margaridas e Bets, da Prefeitura de Guarulhos, que eles destinarão para mulheres que estão em vulnerabilidade social, que sofreram, que vivenciaram algum tipo de violência doméstica. Para se despedir, as considerações finais de cada um de vocês, começando pela Maria Cecília. Eu gostei muito de participar do podcast. Adorei. Adorei. E a gente também Eu adorou gosto de você. conversar, eu gosto de falar, então... É isso aí, olha aí. E o debate a gente tem que sempre incluir. Nós temos um elenco intergeracional e eu sempre coloco isso como um valor inestimável, né? A gente tem crianças, adolescentes, adultos e idosos. Isso é muito bom porque a gente aprende uns com os outros. Você, Stephanie. Gostei muito de participar aqui, de falar sobre essa pauta que a gente vai falar na peça também. Espero que todo mundo compareça. E é isso, tchau. Fábio, fica à vontade. Primeiro, novamente agradecer. Eu acho até muito importante, sabe? É muito importante a gente falar. Porque se não tem ninguém falando, não se propaga. Exatamente. Então tem que ter alguém falando. Eu acho muito importante a gente falar. É isso aí, obrigado também. Você, Rebeca. Eu gostaria de agradecer por ter chamado a gente para vir participar. E é bom falar sobre esse tipo de assunto. E conforme vai conversando, você vai lembrando de mais coisas e ajuda a colocar aquela pulguinha da curiosidade no pessoal para ir ver a nossa apresentação. Mas olha, a Rebeca falando que é bom falar desse assunto, mas pode ter certeza. Infelizmente, na sociedade brasileira, tem muita gente que se incomoda, né? E acha que assunto é para militante. E qual o problema de militar por uma causa tão nobre como essa, né?
mas acha que é mimimi, que é frescura. No meu tempo não tinha isso. Que pena que no seu tempo não tinha isso. E que bom que agora nós temos e que a gente pode falar sobre como respeitar as pessoas dentro de toda a nossa diferença. Somos todos iguais, né, perante a lei, e estamos aqui para colocar o dedo na ferida, porque o que está certo a gente vai sempre bater palma, e o que está errado a gente vai aqui repensar, porque um mundo melhor só depende de nós mesmos. Então vocês estão convidadíssimos dia 5 de agosto, que horas, Fábio? Às 8 horas. 20 horas, 8 horas da noite. Em qual teatro? No Teatro Adamastor. Isso, Trupe Artética de Teatro Comunitário, celebrando seus 20 anos de participação. Tem aí um lindo espetáculo para mostrar para vocês. Então, eu me despeço, um grande abraço, até a próxima, valeu!